Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo, joia demais. A nossa jornada continua através das páginas da Bíblia, capítulo por capítulo, numa pregação expositiva, um estudo textual da Palavra de Deus. Então, a nossa proposta aqui é que você leia o capítulo da Bíblia e depois vem para cá ouvir a explicação com a gente. Esse é o melhor comentário bíblico em áudio disponível de forma gratuita para você. É um toque no seu celular aí na Amazon Music, na Apple Podcasts, no YouTube Studio, no YouTube, em todos os distribuidores de podcasts aí você encontra este trabalho no iVoox e em tantos outros lugares. Vamos lá, hoje a gente parou aqui, deixa eu só encontrar aqui, onde a gente seguia aqui no nosso... A gente tem algumas coisas escritas. Hoje é capítulo 3, a parte 4. O último episódio do capítulo 4. A gente vai meditar nesse texto. Esse é o episódio de número 789, 10ª temporada. Na 10ª temporada, a gente está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a gente já viu os 4 evangelhos, Gênesis, Mateus, hoje está difícil, misericórdia, a gente vai conseguir. Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente viu a Torá lá, os 5 livros do Antigo Testamento, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. E a gente faz um livro do Novo, um livro do Antigo, um livro do Novo e do Antigo. Depois de Atos, a gente volta para o Antigo Testamento, faz o livro de Josué, provavelmente, e depois a gente continua aqui no Novo Testamento. Tem sido uma jornada de muito aprendizado. Esse trabalho tem sido espalhado por muitos lugares e muitas vidas têm sido alcançadas, edificadas, renovadas e transformadas pelo poder da palavra de Deus. Vamos falar hoje da grandeza de Jesus Cristo, do versículo 22 ao 26, você pode ler. Esses versículos aqui, a gente pode considerar eles como testemunhos da grandeza inacessível do Senhor Jesus Cristo. Veja, eles nos convidam a pensar que ele era semelhante ao maior de todos os que o precederam, mas era maior do que ele. Versículo 22, um legislador maior do que Moisés, pois as suas leis deveriam durar tanto quanto o próprio tempo. Um homem melhor, pois ele era absolutamente sem pecado. Um líder mais digno, conduzindo de uma escravidão mais dura para uma liberdade mais verdadeira, para uma terra de maior promessa. Aqui a gente vê também que a sua relação com a humanidade é tal que seu reflexo é a ruína de nós mesmos. Versículo 23. Ignorar alguns mestres humanos é perder uma herança valiosa, um tesouro precioso. Mas recusar a sua amizade, rejeitar o seu serviço, é nos isolar da fonte da verdade eterna, é nos abandonar ao caminho que termina na morte espiritual. O versículo 24, ele é o grande herói das Sagradas Escrituras. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia, lido corretamente, todos os profetas testificaram dele e apontaram para aqueles dias em que ele viveu, sofreu, morreu e ressuscitou. Que ele abençoe aqueles a quem serve com a bênção suprema. Versículo 26. O que daríamos àqueles a quem de bom grado serviríamos? Saúde, fortuna, poder, fama, amor humano.
Jesus Cristo, ele abençoa, afastando a cada um das suas iniquidades. Que bênção, meus queridos, transcendente é essa. Nós devemos considerar, dentre tantas coisas aqui, na conclusão desse capítulo, o quanto nos envolve a saber a remoção de penalidade do poder do pecado sobre cada alma individual. O quanto isso implica a saber a restauração de cada alma a Deus, pois temê-lo, amá-lo e se esforçar para agradá-lo é a única maneira de escapar de um estado eterno de pecado. E a entrada na vida eterna, pois a esfera do pecado é a região da morte, ser liberto do primeiro é entrar no reino da vida, a vida que é espiritual e eterna. Veja, por quais meios é efetuado, a saber, pelo sacrifício de si mesmo, Hebreus 9, 26, e atraindo-nos para si mesmo e para o seu serviço, João 12, 32, 1 João capítulo 3, versículo 5, versículo 6. O versículo 22 desse capítulo 3 é citado o testemunho de Moisés sobre Cristo. A primeira referência a Moisés nas palavras usadas de Deuteronômio 18:15 deve ser cuidadosamente observada. As referências messiânicas mais elevadas do Antigo Testamento geralmente subjazem a uma relação imediata com eventos ou indivíduos históricos. Como as palavras estão tomadas em seu contexto, elas parecem apontar para o surgimento de uma sucessão de profetas verdadeiros, em contraste com os adivinhos de Deuteronômio 18:14. Veja, mesmo com a interpretação de Pedro diante de nós podemos muito bem admitir esses profetas como cumprimentos primários e parciais deles. Parece que os judeus eles gostavam de comparar o Messias prometido com seu grande profeta e legislador Moisés. Um exemplo disso pode ser dado a partir dos escritos rabínicos. Rabi Beraquian diz como foi o primeiro redentor, assim será o último redentor. No judaísmo, o primeiro redentor era Moisés, o libertador do Egito, e o último seria o Messias, esperado para trazer a redenção final. E para nós cristãos, Jesus é o cumprimento dessa promessa, o Messias que traz libertação espiritual, assim como Moisés trouxe libertação física. Enquanto do primeiro redentor é dito em Êxodo 4:20, Moisés tomou sua esposa e seus filhos e os colocou sobre um jumento. Assim também deste último, pois diz Zacarias 9:9, ele é humilde e vem montado no jumento. Enquanto o primeiro redentor fez descer o maná, como diz Êxodo 16:4, eis que farei chover pão do céu para vós. Assim também o último redentor fará descer o maná, pois de Salmos 72:16, haverá abundância de cereais na terra. E como o primeiro redentor fez brotar o poço, Números 21:17, assim também o último redentor fará brotar as águas, pois de Joel 3:18, uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Moisés se detém no fato de que o Messias vindouro seria como ele. O nosso Senhor nasceu de raça judaica. Ele era como semelhante, capaz de compreender e simpatizar com aqueles a quem liderava. Ele era um homem de paixões semelhantes, em tudo tentado como nós, capaz de socorrer os que são tentados. A importância da humanidade real de nosso Senhor é visto nos sistemas teológicos de Paulo, de João, e deve ser plenamente revelado. E o interesse adicional de ele ser judeu pode ser apontado. A história dos judeus mostra que eles têm um poder singular de se adaptar a todos os climas, línguas, nações, sociedades. E o que é verdade sobre eles é verdade sobre o evangelho de nosso Senhor, que carrega tão marcadamente a marca judaica. Ele pode se adaptar a todas as condições da humanidade e ser pregado a toda criatura.
O Messias deveria ser um redentor, como Moisés, ele deveria libertar um povo da escravidão, libertá-lo de maneira gloriosa e divina e liderá-lo até que sua redenção plena fosse completa na posse de Canaã. Esta comparação, ela pode ser mais minuciosa ainda. Pode-se argumentar que, como Redentor, nosso Senhor pede a mesma entrega a ele, em confiança, que Moisés pediu. O Messias deveria ser um legislador. Essa foi a grande obra de Moisés. Ele tomou em seus regulamentos toda a pessoa, a vida, as relações do povo, estabelecendo regras para suas condições morais, sociais, nacionais, eclesiásticas na lei. E assim nos colocamos sob a lei de Cristo, agora, que cobre com seus novos mandamentos a totalidade de nossas vidas e relações. Um só é o nosso Senhor e Cristo. O Messias deveria ser um mestre. Esta é a ideia permanente do termo profeta, aquele que se interpõe entre Deus e o povo, instruindo na vontade divina. Tanto Moisés quanto o Senhor Jesus ensinaram o povo sobre Deus, sobre pecado, sobre dever, responsabilidade, salvação, caráter, etc. O Messias deveria ser juiz. Este Moisés, ele presidia o principal tribunal nacional e Deus confiou todo o julgamento ao Filho. Ele julgará os vivos e os mortos. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Veja Hebreus capítulo 10, versículo 28 e 29. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia, sob 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo julgais vós, será considerado merecedor aqueles que desprezam o Filho de Deus. Veja Atos 3, 25. As promessas que Deus fez por meio dos seus profetas são para vocês. E vocês fazem parte da aliança que Deus fez com seus antepassados, quando disse para Abraão: por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Estas palavras foram algumas das dirigidas por Pedro a uma multidão de espectadores, admirados, maravilhados, e também de ouvintes atentos. Estes foram reunidos para ele pela inquietação do homem a quem ele havia livrado, decidido a apegar-se o máximo que pudesse ao lado de seu libertador. O povo comum, nesta ocasião, ela ouviu Pedro com alegria, como antes costumava ouvir com alegria seu mestre e os seus. Somos gratos por podermos recordar estas circunstâncias e esta conexão do texto, porque em outras ocasiões, Pedro, Estevão e Paulo, e muitas vezes o próprio Jesus, tiveram que se referir à ancestralidade dos judeus para apontar a mais severa repreensão e condenação sem alívio. Mas não é assim agora. Repreensão e condenação são parcialmente apenas visadas aqui. Nós temos aqui uma palavra de lembrança no tempo oportuno. A função de lembrar, ela pode parecer a princípio insignificante, mas quão verdadeiro é, meus queridos, às vezes, o amigo que assume, que não espera por uma grande ocasião para instruí-lo, para informá-lo do que você não sabia, ou para encantá-lo com as últimas descobertas da ciência ou aplicações da arte, mas que simplesmente traz de novo ao seu pensamento o que você já sabia há muito tempo. A consciência é uma amiga assim, quando a ouvimos. Ele não ensina o que é novo, mas lembra e adverte. O Espírito Santo de Deus, ele é um amigo assim, quando você o ouve. Ele tanto revela o novo quanto traz à lembrança o antigo, especialmente aquelas queridas e antigas palavras de valor inestimável de Jesus. A palavra de Deus escrita e falada é uma amiga, sim. Quantas de suas mensagens são apenas repetições pronunciadas de sua própria razão experiencial? São seu próprio julgamento e observação
agora introduzidos com toda a força adicional que advém do endosso da página e da pena divinas. Veja, Pedro não diz nada de novo aos seus ouvintes. Eles já sabiam disso há muito tempo e haviam construído muito sobre isso. Construíram, embora com muita ignorância, grande parte de suas esperanças de salvação no fato de serem filhos de Abraão, Isaque, Jacó. A sua confiança estava na aliança que Deus fez com Abraão. A sua grande carta magna era Moisés e os profetas, mas não havia chegado a esse ponto com frequência, que se lembravam avidamente de seus direitos alardeados, mas guardavam uma memória fraca para os seus deveres. Eles faziam valer suas reivindicações, ignoravam as exigências correlatas sobre si mesmos por muito tempo, mais do que o devido. Temos Abraão por pai, era seu grito sempre pronto. No entanto, eles haviam matado os profetas, apedrejados que lhes foram enviados e crucificado o príncipe da vida. Dele, diz Pedro, todos os profetas falaram, desde Moisés o maior, Samuel o segundo maior. E certamente vocês não se esquecerão de que vocês são filhos desses profetas e não consentirão em agir indignamente dessa relação. Não foi esta uma palavra de lembrança no devido tempo? E não foi isso que Pedro expressou com muita gentileza à sua congregação? Talvez o mesmo tom de pensamento, a mesma sugestão de memória suficientemente despertas no que diz respeito a direitos e reivindicações, mas que se esvai no que diz respeito a dever e responsabilidade, caracterizam em grande parte os nossos dias atuais. Nós esquecemos de que somos filhos de reformadores, que resistiram até o sangue por causa da consciência, foram queimados na fogueira, que somos filhos daqueles que amaram, falaram e praticaram a verdade, custasse o que custasse. Foi um ponto muito eficaz que Pedro levantou quando, encarando como lembrete gentil o povo, ele disse: vós sois os filhos dos profetas. Como nós podemos rejeitar, meus queridos, aquele que é maior do que Moisés? O Redentor prometido, o legislador perfeito, o mestre divino. Como podemos permanecer indiferentes ao fato de que toda a história, toda a profecia, toda a esperança da humanidade apontam para Cristo? Vamos orar? Busque um local calmo e tranquilo, se você puder. Acalma o coraçãozinho agora, fecha a porta. E vamos falar com Deus. Senhor Jesus, Tu és o cumprimento de todas as promessas. O Redentor que nos chama da escravidão do pecado para a liberdade da vida eterna. Dá-nos um coração sensível à Tua voz, que não endurece diante da Tua graça, mas te segue com fé, arrependimento, gratidão. Senhor, que nós nunca se esqueçamos de quem somos e de quem Tu és. Essa é a nossa identidade. Não podemos perdê-la. Não podemos se esquecer disso. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus abençoe grandemente sua vida, meu querido, minha querida. A gente volta no próximo episódio, já no capítulo 4 do livro de Atos, tá bom? Sem falta, te encontro lá. Um abraço, Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.